Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, passando por aqui para que a gente possa dar continuidade. Sétimo ano, né? Sétimo ano, né? Vamos dar continuidade conforme o nosso materialzinho didático. Na aula passada, o professor explicou para vocês a caracterização dos afixos, que consiste em prefixo e sufixo. Mas por enquanto a gente aprendeu sobre a utilização do prefixo, sobre suas características, sobre suas diversidades e sobre sua probabilidade de inserir um novo significado à palavra. Contextualizando, prosseguindo as nossas atividades, nós temos aí um gênero bem famoso que nós utilizamos constantemente. Que gênero que eu estou falando? O resumo, né? Nós utilizamos constantemente como assim, professor? Simples. Quando alguém lhe conta uma história, aí você vai, ó, corre pro seu coleguinha para contar a história para ele. Você está fazendo um resumo daquilo que ele lhe disse. Então, o resumo é parte elementar no nosso dia a dia. É um gênero textual assim, ó, tão usado, mas tão usado que a gente nem percebe que está utilizando. Isso é comum, pessoal, para que a gente, né, faça síntese de livros, para que a gente faça síntese de historinhas, né? Por exemplo, suponhamos que alguém peça para você contar a historinha da Chapeuzinho Vermelho, certo? Então alguém conta a historinha para você da Chapeuzinho Vermelho, e aí você quer contar para o seu primo, para sua prima, para o seu irmão, né? Para alguém. E aí, quando você conta para alguém, você conta de forma resumida essa história, né? Você conta de forma resumida aquilo que você está passando. No material didático de vocês, na página 16, eu quero chamar a atenção para essas características que tem aí, ó, sobre o que é importante ter no resumo. Acompanha aí comigo. Página 16, esse quadradozinho bem fofo que tá aí todo colorido, um amor. Vamos lá. Resumo. Deve trazer o título do texto, bem como o nome do autor e a fonte. Ó, professor, como assim? Título do texto, né? Isso, pessoal, como eu disse a vocês, um resumo é aquele gênero textual que estamos usando constantemente no nosso dia a dia, né? Então, não é que isso aí, vou passar uma fofoca, né? Que ninguém gosta de fofoca, ninguém. Isso aqui que eu tô falando é uma verdade, ninguém gosta de uma fofoca, ninguém, né? Sei, sabendo. Então, quando você passa a informação para alguém, normalmente você diz como? Oi, fulano me contou. Então você já está dizendo da onde está a procedência. Quem foi que lhe disse aquilo? Entenderam, pessoal? Então essa procedência já é o nome, né? E suponhamos que a gente tenha que fazer um resumo de um livro, de um texto. Como é que a gente vai fazer esse resumo? Primeiro de tudo, a gente caracteriza o título. Segundo, a gente caracteriza o nome de quem escreveu, o autor do texto e a fonte, né? Todo livro, pessoal, todo livro, vocês vão perceber que ele tem a fonte, né? Ele tem quem escreveu, ele tem a editora, ele tem um ano. Lá no livro da Senec, quando vocês pegam ele, ó, essas informações todas estão aqui na capa. O título, quem escreveu, de onde é, de que editora, entendeu? Tem tudo lá caracterizando. Todos os livros traz essa conjuntura. Então, quando você for escrever um resumo, é primordial isso para com livros, para com textos, né? Que tenha essas características perante a sua contextualização. Joia! Ponto 2. Manter a ideia principal do texto. É parte elementar. Você primeiro, para poder fazer um resumo do texto, você tem que entender o que foi que o texto disse. Não basta necessariamente eu ler uma vez. Eu preciso ler e ter conhecimento qual é a minha ideia central do texto.
Por exemplo, remetam à história da Chapeuzinho Vermelho. O que foi que aconteceu com a Chapeuzinho Vermelho? Chapeuzinho Vermelho era para ir para um lugar, mas foi por outro. Consequentemente, infelizmente, aconteceu aquilo com ela. E aí teve um caçador que conseguiu resgatá-las. Mas se ela vai pelo lugarzinho certo, pelo lugarzinho que a mamãe disse que é para poder ir, não desobedecendo a mamãe, posteriormente poderia não acontecer o que aconteceu com ela, já que ela escolheu ir para o caminho mais curto, né? Então, é parte elementar você entender a ideia central do texto. É parte elementar você entender o texto de forma completa. Entendeu? Então, para que você faça um resumo assim, bem adaptado, bem bonito, é preciso não somente você ler uma vez, mas você lê duas, você lê três. Professor, mas ler 3 vezes um livro? Um livro tem aquela partezinha, né, que é meia grossa, por conta da quantidade de páginas. Então, quando você lê aos poucos, você vai ligando uma história com outra, né? Se você não conseguir entender uma vez, lê de novo. É parte elementar a sua interpretação, a sua contextualização, certo? Tudo bem? No terceiro quadrinho, que está em roxo, atribui ao autor do texto resumindo as ações, usando o verbo na terceira pessoa do singular ao plural, se forem 2 ou mais. O que é que ele diz aí? Quando você escreve algo, você precisa ser um ser anônimo, né? Você precisa ser um ser anônimo quando você está escrevendo um resumo. Então, por exemplo, suponhamos que você esteja aqui escrevendo um resumo. Quando você escreve um resumo, você caracteriza a pessoa, né, como terceira pessoa. Você não coloca assim, eu acho, eu entendo, eu concluo, né? Você tem que colocar, nós achamos, por mais que quem esteja escrevendo o livro, quem esteja opinando seja você, mas a primeira pessoa não é permissível você usar diante dessa contextualização. Vocês irão aprender mais à frente, principalmente nas redações, sobre as dissertações argumentativas, que a primeira pessoa, quando você coloca, você já torna seu texto meio que incoerente. E isso serve também para esse gênero textual resumo. É preferível, é admirável, é contextualizado que você utilize na terceira pessoa, seja ela no singular ou no plural, os verbos utilizados, né? Porque aí você dá sua opinião própria, mas agregando que não é você que está dirigindo essas palavras, ok? Tudo bem? Pronto. E o último, articular as ideias, ligá-los por meio de conectivos. Muito bem. Quando você escreve alguma coisa, pessoal, você precisa ler e reler para saber se aquele texto você conseguiu entender. Você imagine se você escrever um parágrafo que nem você está entendendo o que você quis dizer. Como é que outra pessoa que lê vai conseguir entender, pelo amor de Deus? Então, quando você escrever algo, você pare, olhe para ele novamente, leia e veja se você conseguiu entender aquilo que você disse. Porque se na sua cabeça você conseguiu entender aquilo que você disse, está contente. O que é que acontece? Então, às vezes o professor diz, leia seu texto aí. Aí o aluno não lê, né? Perere, 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 perere. Quando termina, aí o professor pergunta, meu filho, o que foi que você quis dizer com isso? Aí ele olha para a cara do professor e diz, professor, eu não sei o que eu quis dizer. Mas, amor, não foi você que escreveu, meu lindo? Você tem que saber o que foi que você escreveu. Então, por isso que é parte elementar que você leia aquilo que você escreveu e interprete aquilo que você escreveu. Certo, pessoal? Bom, dando essa nuance do que é um resumo, certo? E caracterizando o que é um resumo, no materialzinho de vocês, nós temos a questão número 23 e número 24, certo? Eu vou deixar vocês à vontade, certo? Para escolher uma das questões, a 24 ou a 25, e fazer um resumo sobre elas, tá? Porque em ambas as questões tem um texto lá explícito em que ele pede para poder você redigir um texto de resumo, do gênero resumo, com 15 linhas. Então não vou caracterizar que vocês façam os dois, né? As duas questões propostas. Vou caracterizar que vocês escolham ou a questão 24, certo? Ou a questão 23, ou a questão 24.
faltando ou a questão 23 ou a questão 24. Vocês vão escolher uma delas e fazer um resumo sobre os textos que está proposto aí. Tá bom, pessoal? Tchau, pessoal. Até a próxima.